Glória a Deus. Hoje começamos uma jornada de uma série que fala do maior advento da história, onde a eternidade tocou as nossas vidas, onde o Cristo, Filho de Deus, se faz gente e habita no meio da gente para mostrar para a gente que tipo de gente nós devemos ser. Ou seja, esse é o momento que as luzes se acenderam, as festas, né? O sino tocou. Há tantas coisas bonitas nessa época de Natal, que as pessoas se voltam à caridade, se voltam à fraternidade, né? À reconciliação, é festa de família. Quanta gente se movimenta no país para sentar junto com a família, para poder comer da ceia junto, para trazer a memória, trocar presentes. É um momento muito especial, um momento muito propício para a gente falar desse amor, para a gente apresentar o que de fato significa o Natal. Ao mesmo tempo que é uma data tão importante, celebrada, comemorada, está na mídia, está para todos os lugares, também a gente vai se esquecendo do significado mais profundo no Natal. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é o Natal, esse é o momento de Deus para a nossa vida, amém? E quando nós estamos aqui celebrando, cantando e preparamos a casa para receber vocês, para que a gente junto possamos adorá-lo como nós cantamos agora, a gente tem que ter o coração grato. Acabamos de vir de uma série que falou sobre isso, né? Gratidão. E a gente está chegando ao final do ano, tempo de balanço, tempo de reflexões mais profundas a respeito da vida, dos planos, dos projetos, dos objetivos que traçamos, né? Eu falo que a gente vai falar sobre isso no último domingo do ano. A gente não mede a nossa prosperidade pelo quanto fomos capazes de ajuntar. A vida do crente, do discípulo de Jesus, quem é discípulo de Jesus? A gente mede a nossa prosperidade pelo quanto fomos capazes de repartir, de doar, de investir no reino. Então, se a gente chega ao final desse ano tendo entregue menos do que aquilo que a gente fez o ano passado, significa que a gente não prosperou. A gente apenas inchou, acumulou. E a Bíblia diz que gente que só acumula é doido. Não é isso que Jesus fala? Essa noite pedirão a tua alma. Porque aquele cara pensou, colhi tanto, já sei, vou aumentar os meus celeiros, vou colocar mais guardado ainda, né? E a Bíblia diz, olha, não é assim que funciona. Então o Natal é esse apontamento para a nossa vida. Porque ele está na beiradinha, né? Marca a última semana do ano. Na hora que começa o Natal, a gente celebra, agora é o último sprint que a gente tem. Então eu queria que você pusesse a mão aí no seu coração, no seu peito. Pai, nós estamos aqui porque um dia o seu amor entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Um dia o Natal fez sentido para nós, fez sentido na nossa alma, foi aquietada, fez sentido, ó Pai, nos nossos planos de vida, porque o Senhor nos orientou. Mas acima de tudo fez sentido porque a vida entrou em nós. Fomos perdoados do nosso pecado. A salvação chegou a nós. A boa notícia tomou o nosso coração e a nossa mente. E essa manhã nós queremos dizer isso em alta voz. Obrigado, Jesus. Porque a cada estação, a cada momento, é Cristo em nós, a esperança da glória. Que essa manhã seja manhã de cura. Aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, abatidos de alma, Espírito de Deus toca, cura a nossa vida. No nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos que a eternidade agora faça parte da nossa temporalidade. Nós queremos compreender o mistério do Deus encarnado, Emanuel. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso entendimento, Jesus. Precisamos tanto de Ti. Sabe por quê, irmãos?
jamais nos deixará. Ele diz isso: estarei com vocês até o fim. Vamos cantar esse refrão uma vez mais. Você vai declarar isso de maneira poderosa, não apenas contemplativa. Tem momento de contemplação na nossa vida, mas tem momento de verbalização. Diz assim: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Vamos de novo. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Mais forte agora. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Glória a Deus. Aleluia, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor. High five. Pelo menos 5 pessoas. Você está vivo? Isso é aquele negócio que eles dão, né, na saída do ano, não é? Eles liberam pessoal para induto de Natal, né? Glória a Deus, que bom. Hoje a gente vai aprender mais sobre o Natal, para que você seja um instrumento de Deus, né? Como eu disse antes, esse é o momento em que o céu toca a terra. Olha que coisa bonita. E a eternidade entra no tempo. Já parou para pensar? Quando a gente olha para o Natal, é o mistério, é o momento em que Deus se faz homem. Isso é grandioso demais para a nossa cabeça, por isso que muita gente fica, né, sem entender, e não pode entender. A Bíblia diz que só o Espírito pode nos ensinar. Há coisas que não é para ser discernida humanamente, na minha capacidade, na minha inteligência, no meu raciocínio humano. A gente às vezes fica pensando, mas é óbvio. Não é. Foi um dia que o Espírito de Deus iluminou o nosso entendimento. Por isso que a palavra de Deus, né, o Paulo ora, fala: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que sejam capazes de conhecer largura, altura, né, profundidade do amor de Deus. Deus é muito bom para nós. E a gente vai percorrer essa história do Natal usando o presépio. Então vai ser uma jornada a partir dos elementos do presépio. E o presépio nada mais é do que manjedoura. O significado da palavra presépio: manjedoura, ou o lugar dos animais, aquele estábulo, né, onde que Jesus nasceu, lá na cidade de Belém. E ali o mistério de Deus é revelado. O Filho se faz gente para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.
E a gente vai aprender que cada elemento do presépio vai nos ensinar a respeito de coisas muito profundas da nossa espiritualidade, mas da prática de vida, não apenas algo lá atrás. Esse é o momento em que a gente não apenas pensa nas coisas que virão, mas como as coisas que virão vieram a nós e vamos viver agora aqui as coisas que são. Ou seja, como a minha perspectiva de eternidade afeta meu casamento, como que afeta a criação dos meus filhos, como afeta a minha relação com o trabalho, como que afeta a história da minha vida e da vida de todos nós. O presépio nasce da tradição, lá em 1200 e qualquer coisa, alguns historiadores dizem que é lá em 1223, ou seja, Francisco de Assis faz a primeira encenação do presépio. Até então, nesse tempo que passou, a gente já tinha registros, dessa cena em afrescos, em pinturas, que eram encontradas lá em Roma, nos lugares mais daquela região ali da Galileia, da região de Jerusalém. Havia já artistas que haviam retratado essa cena, que é o nascimento de Jesus. Mas aí, num determinado momento, o Francisco fala: vamos fazer uma encenação. Aconteceu isso ali na cidade de Grécio, lá na Itália, e naquele instante a ideia foi: vamos demonstrar de maneira visível aquilo que a palavra de Deus revela a nós nas Escrituras. Mas vamos entender uma coisa importante. Primeira coisa, as pessoas não sabiam ler, então não adiantava ter a Bíblia. Segundo problema, a Bíblia não estava disponível para todo mundo. A Bíblia era algo exclusivo de alguns sacerdotes da igreja. A Bíblia não tinha essa distribuição que a gente tem hoje, até porque era raro, era complicado, era manuscrito, era transcrito, Havia os copistas que faziam a Bíblia, porque a gente sabe que a imprensa vem com Gutenberg, onde a gente tem livro como a gente tem hoje, só lá, séculos depois. Ou seja, Deus estava mostrando de forma visível. Hoje a gente tem o painel que reflete, hoje a gente tem modelagem, hoje a gente tem muitas coisas. Mas o Francisco pega e fala assim: vamos fazer uma cena que todo mundo vai perceber o que significa. E a gente vai percorrer os elementos do presépio. O presépio na nossa casa não é apenas decoração, ela é teologia visível, porque fala daquilo que é o maior mistério: Deus encarnado, Deus se faz gente. Não é isso que João escreve lá no evangelho dele? Ele diz assim, João no capítulo 1: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez gente e habitou no meio da gente. Ou seja, João estava dizendo: Jesus não é apenas o rei, como Mateus escreve. Jesus não é apenas um ser humano, como às vezes a gente vê em Lucas e Marcos. Jesus é rei. Ele não é apenas o rei de Israel, ele não é apenas o rei de todos os povos, ele não é apenas filho de Davi, ele não é apenas filho de Adão, ele é o verbo que se faz gente e habita no meio da gente. Então o presépio é um testemunho da palavra que se fez carne e habitou entre nós. E isso quebra todas as percepções humanas, porque não combina com o Deus criador do universo, que criou o tempo, que criou todas as coisas, agora se sujeitar à sua criação, vivendo entre nós, onde tem que comer, se alimentar, tem que caminhar, passa fome, sofre dores, sofre açoites. Não faz sentido. Mas esse é o mistério do amor de Deus. Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quando você montar o presépio lá na sua casa, espero que você, a partir de agora, crie o hábito, e não apenas a árvore como a gente tem ali. Cada um, a gente aprendeu o ano passado, desses elementos, são elementos que apontam todos eles para Jesus. Isso não surgiu do nada, isso tudo teve uma pedagogia de ensino da palavra de Deus. A árvore, as luzes, tudo isso tem a ver com a pedagogia. Mas o presépio talvez seja a coisa mais poderosa que a gente pode ensinar os nossos filhos, que a gente pode ensinar quem visita a nossa casa. Então,
compra um presépio, faça um presépio e coloca na sua casa. E a gente vai hoje aprender de alguns desses elementos que ali estão, né? Ou seja, o presépio mostra o trono da humildade. Se a gente olhar para o Deus poderoso, que podia ter nascido em qualquer lugar, podia habitar em qualquer lugar, ele escolhe estar numa manjedoura. Manjedoura é um coxo. Para nós aqui de Minas, Jesus foi colocado num coxo, porque aquele ali era o lugar que colocava o alimento dos animais dentro do estábulo. Não é porque, é bom também lembrar disso, às vezes fala assim, não, foi lá e colocou em qualquer lugar. Aquela época era tempo de recenseamento, então os povos, os homens, tinham de vir com as suas famílias para a cidade onde nasceu para fazer o censo. Então as hospedarias, os lugares estavam cheios. Então algumas famílias preparavam o Airbnb, entendeu? Então, não, eu vou limpar aqui a garagem para hospedar a gente. Então o estábulo era um lugar que de alguma forma era lugar de receber. Mas naquela ocasião só coube Jesus no estábulo, não ficou dentro de uma hospedaria. Bom, quando a gente pensa sobre isso, hoje nós vamos navegar por 3 elementos que a gente vai aprender isso. Primeiro, a respeito da Maria. Mateus no capítulo 1 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, isso é uma palavra de Deus, né, que vem lá já esperando, lá de trás, as profecias já estavam sendo ditas a respeito disso, que Deus faria isso. Isaías 9 fala isso, o menino nasceu, o filho se nos deu, e aí fala de tudo aquilo que ele seria. Eu quero ler 2 textos aqui, primeiro em Lucas, que diz assim: disse o anjo, alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E em Isaías, a profecia que apontava para isso. Quando a gente pega o Novo Testamento, né, isso aqui é o Antigo Testamento na Bíblia, né, isso aqui é o Novo Testamento, olha só. O Velho Testamento, que é essa porção, é o livro que os judeus têm em mão, é a Bíblia que Jesus lia. Isso aqui é a história do nascimento de Jesus e de como ele viveu entre nós e como ele quer que a gente viva a partir do conhecimento dele. Então é esse livro pequeno. A gente vai passar a vida inteira estudando esse livro. Então a primeira coisa, não tem condição um crente não conhecer a Bíblia. Você conhece aquelas pessoas que vai na academia, você pergunta para ela, fala, não, faz 5 anos que eu faço musculação. Você olha para ela e fala assim, nem parece. Porque vai para a academia, ao invés de dedicar-se àquilo, fica enrolando, fica tirando foto, as meninas ficam aparecendo a bunda lá nas coisas, não sei para que mostrar a bunda, entendeu? Acha bonito. Deixa eu te explicar uma coisa, você vem na igreja há tantos anos, não tem jeito de você dizer que é crente há 5, 10 anos, e não conhecer a Bíblia. Então você tem que saber a Bíblia. Gente que faz curso de inglês, já viu? Curso de inglês, e aí você pergunta para a pessoa, ela fala, não, eu faço inglês desde pequeno. Você fala inglês? Não. Fica feio. Então você dizer que é discípulo de Jesus e não conhecer a Bíblia, fica feio. Leia a Bíblia. Você vai passar o resto da vida lendo um livro só. Ah, eu leio isso, escuto isso, vejo podcast. Leia a Bíblia. E a Bíblia está dizendo para nós que esse Jesus se fez gente e habitou no meio da gente. Agora chegou a época do Natal, você vai poder sentar com a sua família, nas suas confraternizações, e falar assim, gente, deixa eu contar a história do Natal. Aí você conta a história, mas se você não souber a Bíblia, você vai ficar falando o quê? Ah, o Natal é o dia da gente trocar, de fraternidade, de caridade, é tudo isso, mas tem um centro da história. Isaías diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 700 anos antes do nascimento de Jesus.
O profeta Isaías está dizendo: vai chegar um dia em que a virgem conceberá, ou seja, a virgem ficará grávida e dará à luz, e o nome dele será Emanuel, desse menino. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, olha só, então a Maria é essa que recebe. E o que é a palavra de Deus para Maria? Olha só, disse o anjo: alegre-se, ó Maria, agraciada. Então, quando a gente vem aqui, ó, no presépio, o que tem? Tem a figura central, né? José, Maria e a manjedoura. A Maria é a mulher agraciada. De vez em quando a gente escuta assim: ah, vocês crentes têm problema com a Maria. Ele não tem problema com a Maria. A Maria é a mais agraciada das mulheres. É um modelo de vida para nós. É alguém que a gente tem que olhar para ela e nos espelhar nela. Só tem um problema: tentar colocar Maria como corredentora, né, imaculada. Maria foi mulher de José, e a Maria depois teve outros filhos além de Jesus. Jesus, sua mãe e os seus irmãos estão aí de fora. Ou seja, a Maria é um modelo de mulher que representa a própria igreja, porque Maria foi aquela usada por Deus para fecundar através do Espírito Santo no ventre dela e gerar filhos e filhas. Aonde Deus está gerando filhos e filhas? Na igreja, na sua igreja. Não apenas nessa igreja, nessa comunidade, na igreja de Jesus. Ou seja, são filhos e filhas que são como Maria, estão sendo usados por Deus para criar uma família. Ou seja, a Maria encarna o mistério da fé. Mas olha só, o que a gente vai aprender com a Maria? A resposta de Maria. O que a Maria diz? Eis-me aqui. Maria, antes de qualquer coisa, foi a palavra do anjo para Maria? Agraciada, bem-aventurada, abençoada. É isso que significa. Então significa que quando Deus vai dar uma missão para nós, antes da nossa resposta, há uma palavra de bênção sobre nós. Ou seja, quando Deus deu uma ordem ao homem, Adão e Eva, frutificar e multiplicar e encher a terra, construa civilização, é essa a ordem. E qual é a palavra que veio antes disso? Deus os abençoou e diz: então você é abençoado, não por aquilo que você vai fazer, mas por aquilo que Deus já determinou sobre você. Você é abençoado porque a bênção de Deus veio sobre a sua vida. Não é porque você fez algo certo e então você merece a bênção de Deus. E a Maria responde. Maria é uma adolescente. Naquela época as mulheres casavam cedo. A minha mãe casou com 17 anos. Então lá naquele tempo dos judeus, a Maria era alguém que tinha sido escolhida por José, e ela tinha sido entregue ao noivado, e noivado era casamento contratado. Ele não tinha se deitado com ele. Qual foi a resposta de Maria para o anjo? Como se dará se sou ainda virgem? Ela está dizendo: eu tenho dúvidas, mas estou disposta a me entregar ao plano do Senhor. Você está disposto a entregar-se ao plano de Deus? Mesmo que aquilo coloque a sua vida em risco? Porque é isso que aconteceu. Uma mulher casada, ou um homem casado, a lei de Moisés dizia o quê? Deveria ser apedrejado, morte para quem adulterasse. E Maria sabia disso. E como é que ela ia chegar para o marido dela, já contratado, dizer: ô José, estou grávida de Deus. Imagina se Deus não fala com José. Ou seja, a resposta de Deus para nós é: para Deus nada é impossível. Porque a pergunta para Maria foi: como se dará isso? Hebreus fala: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ou seja, como Maria se entregou ao plano de Deus, assim Deus quer que você se entregue ao plano dele. O segundo personagem de hoje é o José. Você sabia que na Bíblia não tem uma frase relatada que José falou? Tem assim: José pensou como seria para sair daquele casamento sem expor Maria, porque se Maria fosse exposta, ela seria apedrejada e morta. Aí o José pensou: como é que eu vou fazer? E diz que ele estava considerando como deixar Maria. E diz que naquela noite Deus visitou José. E olha só o que Deus diz aqui:
Sendo José justo e não querendo infamar Maria, intentou deixá-la secretamente. Enquanto pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. José ouviu a voz do anjo de Deus e colocou em prática. Você tem tido ouvidos para obedecer silenciosamente o que Deus te mandou fazer? Ou a gente é cheio de argumentação, de proposições, ao invés de dizer: Deus falou comigo, resta a mim obedecer. Obediência, tem algumas coisas, meu irmão, de volta para a Bíblia. Tem coisas que a gente está orando só para empurrar a decisão, porque já está escrito. Você não precisa perguntar para Deus, Deus já deixou escrito. Estou pensando em sair desse casamento, estou vendo se é a vontade de Deus. Não é, porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, ponto. Não tem que orar sobre isso, está escrito. Eu estou orando porque Deus colocou no meu coração de dar uma oferta. Claro que é de Deus, porque o diabo não vai colocar isso, porque se você ofertar, você vai prosperar, você vai ser fiel a Deus. Então, tem coisa que está escrito: ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Então não precisa orar sobre isso, está escrito. Eu não sei se eu perdoo, porque a pessoa me ofendeu, foi muito dolorido para mim, eu estou orando a Deus se eu tenho que perdoar. Não precisa, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Então tem coisas, meus irmãos, que é obediência. José ouviu, entendendo que era a voz de Deus, obedeceu. Ou seja, ele faz de acordo do que Deus diz. Provérbio diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem coisas na nossa vida que a gente vai obedecendo a Deus, tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo, porque tanto Maria como José receberam uma missão desafiadora. Você tem sido obediente? O terceiro elemento que a gente vai falar hoje é sobre o anjo, o anjo do Senhor. Aonde entram os anjos? Olha só o papel dos anjos aqui. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mateus no capítulo 1. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria. Lucas no capítulo 2. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenha medo. Então todas as vezes que você vê o anjo, está lá, no seu presépio, é uma voz de Deus dizendo: não tenha medo. Essa é a voz do céu para você. Isso é Deus dizendo: não tenha medo. Porque boa parte das coisas que impulsionam o coração humano é medo. Tem medo de ficar pobre, por isso que eu trabalho tanto. Tem medo de ser abandonado, por isso que não me ligo e não sou fiel a ninguém, porque se largar para mim, eu já estou abandonado antes. Eu tenho medo de não ser compreendido, eu tenho medo de não ser reconhecido, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. E a Bíblia diz o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo não é de Deus. Não faça nada na sua vida impulsionado pelo medo. Tive medo, por isso fiz. Tive medo, por isso não fiz. Não faz isso. O homem e a mulher de Deus vive por convicção, certeza, fé. O que é fé? É a certeza das coisas que eu creio e não vejo. Não deixe o seu coração nesse Natal ser levado pelo medo, seja de qualquer situação, qualquer circunstância. Não tenha medo. Fala assim: glória a Deus. Então quando a gente olha para os anjos, eles estão dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então quando o anjo se revela a nós, é para dizer o quê? Paz na terra aos homens. Quem que é a paz? Então Natal é o símbolo de paz. Não é paz de trégua. Não quer dizer que não vai haver conflitos ou guerras. A palavra de Deus está cheia de relatos de guerras, de conflitos. A palavra de Deus está dizendo que há uma paz
que no meu coração independe do que está acontecendo no meu entorno. Então tem muita gente afligido pelo seu entorno, tem muita gente angustiado pelo seu entorno, das circunstâncias, do momento, das incertezas. Eu olho, como é que vai ser os negócios, chegando no final do ano, como se dará? Tem a pergunta de Maria. A Maria diz assim: eu não compreendo, mas estou disposto a obedecer. Como vai acontecer? Como se dará? Ou seja, eis-me aqui, pode operar na minha vida, pode trabalhar na minha vida. Por quê? Porque o anjo do Senhor falou comigo. E o que é o papel dos anjos? Anjos são seres celestiais a serviço de todos nós. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Ou seja, tem papel de anjo e tem papel de gente. Tem gente querendo ser anjo. Nós não somos anjos, nós somos gente, com as dores, com as angústias. Anjo é serviço aos homens, e não é para você falar aos anjos, você fala a Deus, que dá ordem aos seus anjos. A gente aprendeu com a história, porque lá diz assim, que o Senhor dá ordem aos seus anjos, que se acampem ao nosso redor, não é isso? E nos livra. Então o anjo cuida da gente. Aí a gente criou a figura do anjo da guarda, lembra disso? Não é menina, o anjinho da guarda está aqui, está guardando. É figura de linguagem, mas é isso mesmo. Deus se acampa com os seus anjos no nosso entorno e nos livra. Então há momentos na nossa vida que a gente não está vendo, porque os nossos olhos não são capazes. Deus dá essa habilidade para algumas pessoas. Tem gente que vê coisas celestiais, dons, mas o anjo do Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Então hoje a palavra da Maria foi: sou serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Que aconteça comigo o que o Senhor quer para a minha vida. Quem está disposto a fazer essa oração hoje? De dizer para Deus: Deus, que aconteça comigo aquilo que o Senhor deseja. Eu me ofereço, eu me submeto, eu me apresento na tua presença. Eu quero dizer, eu corro os riscos com o Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui essa manhã, porque o teu amor nos trouxe aqui para aprender. O Senhor nos trouxe até aqui para nos ensinar a respeito do coração do José, do coração da Maria, para entender o papel dos teus anjos ministradores que cuidam de nós, mas que acima de tudo anunciam as boas novas e dizem para nós: não tenham medo. Se hoje você quer dizer para Deus: Deus, eu quero te obedecer, que esse Natal seja um marco na minha história, que a eternidade de fato se torne temporal na minha vida agora, que o entendimento da missão, dos riscos que envolve essa missão, eu esteja disposto a correr com o Senhor, que eu esteja pronto para dizer: eis-me aqui, que aconteça comigo conforme o Senhor deseja. Se você quer fazer essa oração, levanta uma dessas mãos, que eu quero orar com você e por você. Se essa manhã você quer dizer para Deus: Deus, que aconteça comigo o que o Senhor desejar. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que o Senhor possa fazer com que a nossa vida seja instrumento nesse tempo de Natal, para anunciar boas notícias, para dizer na minha família, para dizer para os meus amigos, para dizer lá no meu lugar de trabalho, para dizer na minha vida social: não precisam ter medo. Conheçam a Jesus que celebramos o Natal, e a sua vida vai ser mudada, no nome dele, amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enquanto as crianças vão se posicionando aqui, antes da gente encerrar, quero lembrar da Núbia. Fica de pé aí, Núbia, com o esposo. Vieram lá de Goiânia. Ela teve ontem compartilhando um pouco do livro com as mulheres, e ela trouxe o livro que é Despertar da Alegria, uma jornada de vitória sobre a depressão. Então, se você está vivendo, ou tem alguém na sua casa vivendo problemas de depressão, presentei com o livro da Núbia. Ela vai estar lá na livraria, lá no S Store. Se você quer que ela autografe, que ela
dedique para alguém, para você levar de presente, antes para você, mas depois de presente de Natal, lá você pode levar. Obrigado, Núbia, obrigado por vocês terem vindo para estar com a gente. Deus abençoe. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou, com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, do menino Jesus, a estrela que brilha no céu, nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia. Aleluia, é Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá luz brilhar, aleluia, abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Feliz Natal! Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela nossa equipe aí com as crianças. Muito bom, né? Deus fazendo, nova geração sendo levantada. Deus possa levantar. Se você, né, quer ajudar, tá uma boa equipe, ó. Imagina quantas pessoas precisam para cuidar das nossas crianças. 6 horários de culto no domingo.
né? São centenas de crianças que passam aqui semanalmente, e você pode cooperar, pode ajudar, se engajar. Fala, vou lá, vou ajudar, vou melhorar o método, vou melhorar a forma, melhorar as práticas. A gente quer a ajuda de todo mundo, amém? Quarta-feira nós temos um momento muito especial, porque durante esse mês nós temos especiais musicais em cada quarta-feira. Semana passada a gente teve a Dani Fer. Essa quarta-feira a gente, para quem gosta de black music, soul music, o Neto vai estar conduzindo lá, né, e vai estar trazendo a música numa pegada mais soul. Estão preparando uma festa linda, vou estar pregando. Traz um amigo, traz uma amiga. Vai ser um tempo muito especial neste Natal. Depois, na outra semana a gente vai ter Maria Clara, na outra semana a gente vai ter o Danilo. Então vai ser uma festa linda. Quero lembrar o seguinte: na véspera de Natal, dia 24, que é quarta-feira, a gente vai ter Santa Ceia. Então, se você quer passar, né, não vai ser no horário, você vai poder vir antes. O culto vai ser às 7h30, dia 24 apenas, das 7h30 às 8h30, né, você vai vir. A gente vai ter um tempo de Santa Ceia, vou estar ministrando, e a gente consagrar, né, a véspera de Natal, a nossa vida, a nossa casa. Então coloca aí no seu calendário, amém? Deus é bom, né? Quem está feliz com Jesus? Eu vou pedir agora, você vai receber os convitinhos. Então você vai passar, você vai enfiar a mão dentro desse cesto, rapidamente, vai pegar um tanto. Traz aqui para mim um pouquinho, Hugo. Traz um. Você vai fazer isso rapidamente. Todo mundo vai receber um kitzinho desse. Nós estamos falando aqui de ser agente de Deus, né? Você falou assim, não, eu quero ser um agente de Deus. Então você vai orar e vai entregar. Você não precisa ir atrás de ninguém. Você passa todos os dias para um tanto de gente. Você vai comprar o pão, você vai no supermercado, você pega um transporte, você vai no seu trabalho, enfim. E tem um kit de várias coisas, são convites diferentes para você dar para diferentes pessoas. Então que você possa se mobilizar durante essa semana. Coloca lá no seu comércio, né? Entrega para os seus trabalhadores, entrega para o seu patrão, enfim. É tempo de Natal e as pessoas estão abertas para saber mais sobre esse Jesus maravilhoso. Você não precisa pegar um só não, você pode pegar o quantos você quiser, tem o suficiente. Imagina, a gente faz 10.000 convites, parece muito, passam 3.500 pessoas por semana nesse lugar. Então imagina, ou seja, cada um entregar 10, são 35.000. É muita coisa, mas pouca coisa se cada um fizer a sua parte, amém? Então a gente vai levar a mensagem de boas novas, de alegria para todo o povo, amém? Quem ainda não recebeu, para mim saber onde está lá os convites, quem ainda não recebeu, levanta a mão, para a nossa equipe levar aí o cesto, com mais e mais convites. Pega quantos você quiser. CCAC, né? Tem agora finalização do semestre, 12 de dezembro, nossa escola de artes, de cultura e artes. Então você pode participar também. Essa semana é semana de muitas celebrações, né? Encerramento de curso. As mulheres fizeram o café no sábado passado, foi uma bênção. Acompanhe nas redes sociais que você fica sabendo tudo que está acontecendo na família, amém? Levanta aí bem alto o convite. Pai, nós estamos aqui para consagrar esses convites, para chegar na vida daqueles que estão em aflição, que estão em angústias. O Natal para muita gente é dia de tristeza, porque às vezes não tem família, não tem boas notícias, estão vivendo dramas. Mas sabemos que uma vez que a gente conhecer o verdadeiro Natal, a vida muda, porque agora aprendemos que temos família da fé. Aprendemos que toda dor pode ser superada pela presença consoladora do Espírito Santo, e que a esperança muda, tirando o desespero da nossa vida. Então nos dá sabedoria para entregar isso durante essa semana, no nome de Jesus, amém? Fica de pé, levanta sua mão bem alta e fala assim: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso.
Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Nos encontramos quarta-feira e os pais vão pegar as crianças aqui para a segurança delas. Deus abençoe.